Olá, bem-vindos! Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast A Arena da Riqueza, o seu podcast sobre empreendedorismo. E aqui a gente discute ideias, fala de citações de livros, de conhecimentos, informações de case de sucesso para que você, que já está nessa empreitada, que já está nessa jornada de empreendedorismo, conheça, aprenda e melhore cada vez mais, performe cada vez mais. E antes de começarmos, gostaria de trazer aqui... Ai, já estou batendo no vidro aqui. Oh, meu Jesus! Trazer o nosso patrocinador aqui do evento, a Arena da Riqueza, está com o patrocinador chamado Arremate Brasil. A Arremate Brasil é uma empresa que faz arrematação de imóveis de leilão de norte a sul. Exatamente, você pode arrematar hoje o Brasil inteiro. Você que quer, que deseja fazer a alavancagem patrimonial ou aumento de patrimônio por meio do setor imobiliário, acesse o site arrematebrasil.com.br e tem as informações que você vai ter um atendimento exclusivo e personalizado e atender a sua necessidade. Então vamos lá, vamos dar início. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está bem em evidência. Com certeza, hoje é uma das palavras, uma das personalidades mais buscadas na internet. Ele é empreendedor, é empresário, tem vários negócios e agora é candidato à Prefeitura de São Paulo. Então nós vamos falar hoje sobre um case, uma pessoa que está no mercado, que é o Pablo Marçal. Sim. E o Pablo Marçal, para que a gente converse aqui, tenha essa discussão de ideias, eu sei que você pode gostar, você pode não gostar e tá tudo certo. Vamos entender melhor aqui, buscar várias situações de exemplos, né, que pode trazer para nossa situação, para nossas empresas hoje. Então, estou aqui com o Wagner Dias. Olá, Michele, mais uma vez um prazer estar aqui contigo. Muito bem, palestrante internacional, estava aqui contando nos bastidores que está com passagem marcada para ir para o Japão. Para o Japão, primeira vez que eu vou para lá, estou feliz, comer sushi e... Na essência, né? Vou me divertir lá. Isso aí. E com o planejador financeiro Otávio Moura. Fala, dona Michele. Prazer grande estar aqui de novo. Que vai pro Jalapão. Vou pro Jalapão. Que vai pro Jalapão. Que fala sobre finanças e investimento e faz com que você tenha uma vida financeira cada vez mais próspera. Bom, estamos aqui com dois grandes empresários, duas grandes pessoas que estão na área e a gente vai falar hoje justamente de um assunto, como eu falei, que está muito comunicável hoje em dia. Com certeza já passou na sua rede social, você já pesquisou ou você já ouviu falar, que é o Pablo Marçal. E aqui a gente vai ter justamente um cenário que vai ser exatamente o que cada um pensa e cada um como vê a sua perspectiva. Então, Wagner, hoje o Pablo Marçal, para você, o que ele representa? O primeiro é o seguinte, é indiscutível que o cara é um sucesso. A gente não pode negar isso. Gostando ou não, hoje ele é o nome mais buscado no Google, tem milhões de seguidores, caíram as redes sociais dele, em menos de 2 dias ele conseguiu mais de 2 milhões de novos seguidores, né? Então a gente sabe o poder que ele tem. Agora, se a pessoa gosta ou não gosta, é outra questão. O que eu vejo é assim, Michele, eu posso falar por mim. Não dá para falar que você gosta, eu gosto 100% das coisas que ele fala, não é isso. Mas eu sou muito inclinado a ficar ao lado, ter o mesmo pensamento que ele na maioria das coisas que ele fala. Legal. 4 milhões. Foi o que eu disse, 4 milhões. Mas ele falou em 24 horas, e em 24 horas foi Obrigado, Michele. de 2 milhões. Não, só estou mostrando que já chegou em 4 milhões. Mas ninguém te perguntou isso, né? Tem isso que tem que saber, Ou seja, né? em menos, isso caiu num sábado, em menos de uma semana e pouquinho já está em 4 milhões de seguidores na nova rede social. E para você, Otávio, que também acompanha, que conhece, está acompanhando essas informações sobre o Pablo, o que o Pablo representa hoje? Qual que é a sua visão, sua leitura sobre o Pablo Marçal? Lembrando que o Otávio é pablete, viu, gente? Eu vou avisando. O Pablo não pode fazer uma coisa que o Otávio vai lá e reposta, e faz figurinha, e coraçãozinho. Que bom, temos um seguidor aqui do Instagram. Do Otávio. O Otávio é bem pablete. Faz coraçãozinho e o caramba. Entendi. Ele tá vendo o Pablo por reflexo, então ele não precisa nem seguir o Pablo, siga o Otávio que tá tudo lá. Então, vamos lá. É importante deixar claro que assim, galera, se o Pablo, como o próprio Wagner, que não é pablete, não sou pablete, já deixou claro, né? O Pablo, ele é uma pessoa que não precisa a gente falar muito. O camarada, ele tem resultado e ponto. Que no final do dia, como eu sempre bato na tecla, o resultado é o que conta. E o Pablo, ele tem isso. Se eu vou gostar de tudo que o Pablo faz, tudo que o Pablo fala, é outros 500. Agora, uma coisa é fato, é um camarada que merece vir para a mesa, né, como assunto, como tema de debate, porque o histórico que ele tem, tudo que ele construiu e agora estando na política, são sinais muito fortes para nós que somos empreendedores, para nós que somos donos de negócio, né? Eu percebo que são sinais muito fortes que algumas coisas estão acontecendo. E o fato de você gostar ou não do Pablo não deveria fazer você virar as costas para esses sinais.
É a leitura que eu tenho e eu vou expor isso ao longo do episódio hoje. Isso não serve somente para o Pablo Marçal, né? O fato de a gente gostar ou deixar de gostar de uma pessoa pode ser um sintoma meu, uma leitura. Uma leitura pessoal ou uma cor do cabelo que eu não gosto, alguma coisa assim. Agora, entender o que ele fez, o que ele está fazendo, que no final soma em resultados, vai fazer com que você entenda e busque a inspiração, que você tenha exemplos ou até uma linha a você seguir. E uma coisa que é muito forte no Pablo, além da presença dele, da força dele, é a convicção daquilo que ele quer, né? Quem está acompanhando e vendo ele nessa corrida agora para a prefeitura, ele deixa muito claro e evidente que não haverá segundo turno. Isso é uma convicção muito forte. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso no meio empresarial, porque o empresário ele é defensor de uma ideia. E até quando e até onde essa minha ideia tem que estar acima de qualquer circunstância? Vamos lá. Primeiro, eu gosto disso. Isso eu gosto. Sabe, essa convicção que a pessoa fala, mesmo porque palavras têm poder e a gente tem que falar aquilo que nós queremos. Você sabe que muitas pessoas, Michele, sofrem porque as pessoas ficam pensando e falando muito tempo aquilo que não querem. Então, independente da sua crença, eu acredito em fé, acredito no poder da palavra, acredito em lei da atração, eu quero que você saiba que tudo na sua vida acontece primeiro na sua cabeça, tudo. O resto é só uma manifestação física daquilo que em algum momento você pensou. E se a pessoa está pensando o que não quer, eu não quero ficar sem grana, eu não quero engordar, eu não quero ter problema de relacionamento, é isso que vai acontecer na vida da pessoa. Porque ela está manifestando essa energia do pensamento. E o Pablo está usando isso a favor dele, falando não vai ter segundo turno, não vai ter, ele fala o tempo todo, isso é importante. Isso fez ele crescer mais de 50% nas pesquisas, parece que ele saiu de 14 para 21, né? Isso dá 50% de crescimento. Isso é legal. Eu não acredito que não tenha segundo turno. Eu não acredito, acho que vai ter, mas é bom ele falar para manifestar aquilo que ele acredita. Você acaba imputando isso na cabeça das pessoas, esse desejo, e infelizmente na política a gente sabe que tem muitas pessoas que se deixam levar por pesquisa. Tem muitas pessoas que falam assim, isso aqui tá bem, eu vou votar nele. A gente sabe que isso acontece. Por isso que dizem até que existe manipulação nas pesquisas, se é verdade ou não, eu não sei, mas que ele cresceu com essa bandeira de que não vai ter segundo turno, isso é inegável. E isso eu admiro muito. Legal. E para você, Otávio? Então, o Pablo ele conhece bem os mecanismos psicológicos, né, para mexer com pessoas. Isso é fato, isso aí não tem como a gente negar. O camarada ele tem um baita de um preparo. Na política, quando se trata de política, a gente tem uma conotação diferente, porque culturalmente a gente vota no camarada de gente boa. E esse é um dos maiores problemas do Brasil, porque é vereador ganhando porque é gente fina. Você não tem que ser gente fina, você tem que ser capaz. Se você não tem capacidade de fazer gestão pública, você não tem que assumir cadeira, porque você precisa cuidar do povo. Então a gente vota no gente boa, a gente vota no camarada que é... E o Pablo vem nessa contramão. O Pablo ele vem, até como estratégia política, ele vem mostrando que... Aliás, vamos lá. Desde da última eleição para presidente, o Brasil cortou no meio. O Brasil ele começou a desvencilhar um pouco desse sentimento e começou a votar por amor. E, assim, literalmente, amor uma persona, que foi o Bolsonaro e o Lula. Ou falta de opção, né, Otávio? Sim, a falta de opção não é de agora. A falta de opção o Brasil sempre teve. A gente sempre ficou em duas vias o tempo todo, né? Só que sempre foram duas vias para a mesma mão, que em teoria eram diferentes, era sempre centro-esquerda e esquerda, né? O Bolsonaro vem e abre a outra mão, direita. Aí ele pega um pedaço do Brasil e esse pedaço abraça a causa, né? E a gente começa a ter uma polarização política que até então a gente não gostava. Não, e antes deles não tinha isso, né? A gente, quando tinha a Arena e MDB... que virou depois PMDB e PSDB e PDS, na verdade, PDS, era o Maluf, né? Isso. Do outro lado a gente tinha Mário Covas, tinha o pessoal mais lá de esquerda, e o Lula ele era sempre ali um cara rejeitado. Era cara mais do mesmo. Era mais do mesmo. É como o Fernando Henrique ser de direita. Fala assim. Que direita, cara? É tudo mais do mesmo. O Bolsonaro que causa... E ó, veja só, eu não tô aqui defendendo causa bolsonarista, não. Eu tô fazendo uma análise de cenário. O Bolsonaro causa essa ruptura, tá? No pensamento popular, leva uma galera para, de fato, a direita, que contrapõe todos os pontos de ideologia da esquerda, e a partir daí o Brasil começa a ter essa diferença, tem uma galera de esquerda e outra de direita. Só que como nós temos pouca educação, porque nos Estados Unidos isso é muito claro,
a direita e a esquerda, tá? É muito claro. Porém, eles estão em torno do mesmo ideal. Mas direita e esquerda lá é muito próximo. Você pega republicanos e democratas, são muito próximos. Não, Não, senhor. É assim, ó. O que se é você próximo... pega lá, tem uma alternância de poder muito grande lá. Você Mas vê, deixa eu só concluir aqui para você poder entender. Não, tá você bom, se meteu na minha fala. vou deixar. Vamos lá. É a mesma coisa, com uma diferença, educação e propósito. O americano, ele defende muito as bases de direita e quem é? O democrata, obviamente, defende base de esquerda. Só tem um detalhe, os dois jogam pela mesma bandeira. E o Brasil não tem bandeira. O Brasil, ele não tem esse patriotismo. E é aí que está o problema. Talvez, isso é muito bom, graças a Deus, mas tem o seu lado ruim, talvez falta de uma guerra, que causa... Isso. Vamos tratar o negócio de modo superficial? Vamos falar aqui de bobeirinha, mas a real é essa. Uma guerra, por exemplo, causa nos Estados Unidos um senso de unidade, que independente de esquerda ou direita, quando o pau quebra, é necessário todo mundo estar junto. O Brasil nunca passou por isso, amigo. Então, como a gente não tem essa necessidade, a gente está do lado que convém. O negócio é mais complexo que isso, Otávio. Então vamos botar na mesa, isso aí. Quando você pega a carta lá da liberdade dos Estados Unidos, uma das coisas mais bonitas que existe. Boa. Entendeu? Dos homens ali que se juntaram para falar sobre honra, sobre processo valores. libertatório dos Estados Unidos. Quando você pega aqui no Brasil, cara, Sim. Foi o rei que fugiu de Portugal e aí foi indo e abre uma coisa. Então, a construção, sem dúvida, ela mexe muito na nossa identidade. Concordo, então, tem isso, né? A origem dos fatos causou a consciência. Concordo. Eu vou dar um exemplo. Já que estamos falando de política, Michele Tolazzi aqui, e até você empreendedor, que nós vamos juntar isso, né? O que a política tem a ver com a vida privada e influencia muito na sua vida, não somente pelas as características tributárias, que a gente vê aí o ministro do Otávio aí sempre aumentando impostos e acaba você pagando a conta, mas não é só isso, meu né? ministro, vai vendo. A gente vai vendo assim, essa parte da política, Otávio, da paixão que a gente teve na última eleição presidencial, a gente não tinha antes. Né? A gente vê lá, o que você vai votar, em quem eu sempre votei, em quem alguma coisa, e as coisas realmente mudaram. Eu concordo com você. Sim. Que aí veio essa polarização e veio para coisas boas e coisas ruins. Eu vi famílias brigando por colocar coisa no WhatsApp. O quê? Você fala desse cara, esse aqui fala do ódio, e esse aqui é ladrão, e não sei o quê. E as famílias brigaram por causa disso. Eu acho interessante trazer o tema política à mesa, mas sem essa paixão excessiva a ponto de gerar discórdia. Porque aí ninguém ganha com isso, entendeu? Então, o que eu falo da política e o que eu gosto disso, gosto de que você entenda um pouquinho melhor, é saber o cenário nacional. Então, eu falo assim, o brasileiro tem uma característica bem diferente da característica do americano. O americano é patriota, é diferente isso. Quando que o brasileiro é patriota? Quando está fora do Brasil. É impressionante, porque aqui a gente tem uma tendência muito grande a falar mal de tudo. Lembra até aquele slogan que você vai ver na Copa. Lembra disso? Imagina na Copa. E não sei o quê. A gente só falava mal, falava dos políticos, a gente fala mal dos políticos, fala mal... Quando a gente está fora do Brasil e alguém fala mal do Brasil, a gente fica puto. Pode ver. Tem um monte em jogo do Brasil lá na Copa do Mundo, alguma coisa, e aí os caras cantam com uma paixão aquilo, sou brasileiro, com muito orgulho, aí você vê o patriotismo. Mas quando estamos aqui, a gente não leva da mesma maneira. Mas por quê, Vagnão? Você queria por causa da origem. Por causa da porque origem. A gente foi educado a não discutir política, religião e esporte. É esporte, né? Política, religião e futebol. Futebol. Tá, beleza. Futebol é ignorância pra você discutir mesmo, porque você vai bater essa cadeira. Você sabe que o Corinthians é o último campeão mundial, então não tem o que discutir. Pois é. Então é assim, é uma completa idiotice você entrar num embate por conta de um time de futebol, enquanto o cara tá ganhando milhões e você ali tomando porrada na cara. E depois os jogadores de time adversário se juntam no mesmo churrasco. Exatamente. Igual a política. Aí você tem política, religião. Religião já começou a quebrar um pouco esse traçado, mas é um Estado laico e não faz também sentido ficar um Estado discutindo. laico onde na moeda do Brasil está escrito nós acreditamos em Deus. Então, lembra disso, as contradições, mas vamos lá. Vamos lá, beleza. Então, assim, a gente tem na religião também uma falta de bom senso absurda, se você quiser defender o teu ponto de vista, porque, é um ponto de vista, eu tenho que te respeitar. Agora, na política, mano, não é um ponto de vista. Por que não é um ponto de vista? Escuta, você que está empreendendo. Se você acha que você não tem que entender de política, você perdeu o jogo. Sabe por que você perdeu o jogo? Porque o imposto que você paga, quem define são os políticos. Que você votou. Ou não votou. Sacou? Que você não conheceu, que você não sabia nem qual era o plano de governo do cara, que votou porque um amigo teu pediu, que votou para ganhar um benefício idiota que vai te fortalecer ali por uma semana e depois não vai dar mais em nada, votou para arrumar um emprego, enfim, é isso que você tem que entender. Então, política precisa estar na mesa.
precisa estar na mesa. Agora, eu concordo que a gente não tinha nenhum preparo para nada disso, de repente solta um monte de informação num ambiente que é a internet, que todo mundo pode ser especialista e falar o que quer, ninguém tem maturidade emocional, que é uma coisa que você trata muito bem, Sim. Ninguém tem maturidade emocional e o pau vai quebrar. E tem outra coisa, né, Otávio? As decepções, porque a gente acredita, né? A gente tem um certo grau de ingenuidade que a gente se deixa levar, pô, agora vai mudar, eu tenho certeza. Eu vou dar um exemplo. A gente acredita em Salvador Eu da vou Pátria. dar um exemplo. Paulista vota, eu sou paulistano, e a gente vota muito mal, viu, Michele? A gente vota, mas o carioca tem uma habilidade de votar ruim. Não, esquece. Acabou. Eu acho que os últimos 5 governadores do Rio de Janeiro foram presos. Zerou o jogo, não tem E nem o que aí, falar. acreditou. Hoje, quando a gente fala do Rio, pô, puta lugar da hora. Isso não é nem uma Opinião. é uma constatação. fato, não é um tem fato. como contestar. É um fato. E a gente fala do Rio hoje, o que vem logo em seguida? Você pensa Rio de Janeiro, o que você pensa logo em seguida? Violência. Né? Então o que a gente precisa no Rio de Janeiro? Precisamos de um cara de pulso firme, um cara que vai lá e acaba com a violência. Então vamos votar num juiz. E aí votaram no juiz lá, como que era o nome dele lá? O Witzel? Como que é? Pô, foi uma bosta aquilo, Otávio. O cara metido com corrupção e o caramba, foi um dos piores que teve. Então o que acontece? Em muitos momentos a gente acredita, putz, agora vai, porque a gente ainda tem a fé. Parece que fé é o sobrenome do brasileiro. A gente acredita, mas são tantas decepções que tem uma hora que é óbvio que a gente frustra. É porque... Eu acompanho político, Otávio, desde quando o Figueiredo era presidente do Brasil. Sim, sim. Eu fui para as ruas no tempo dos diretas já, eu fui cara pintada. Eu acreditava tudo isso. Eu falo hoje aqui com muita vergonha e dor no coração que eu tinha uma bandeira vermelha com uma estrela e gritava Lula lá, brilha ô minha estrela. Eu fiz isso, Eu gente. sabia que tinha uma história por trás. Eu sabia, mano. Eu aprendi uma coisa. Eu nunca nessa leitura. Vou piorar. Era comum. Nada está tão ruim que não possa piorar. Pessoal... Não, PCdoB. Eu fui filiado ao PCdoB. Fiz a campanha de Aldo Rebelo, trabalhei com o João Amazonas. Fiz Olha as verdades sendo A reveladas. gente fala, né? O Aldo Rebelo, para quem não sabe... manda a frase. Mas Deus Vou falar. Deus me livre. O Aldo Rebelo, ele já foi presidente do Brasil, O Aldo. né? Porque ele era deputado federal, foi presidente ali, e aí o Lula estava numa viagem internacional e o vice dele, lá o mineiro que sempre ficava doente, estava doente, então quem assume é o presidente da Câmara. E o Aldo foi presidente do Brasil, acho que por 4 dias. E o Aldo já foi na minha casa. Então eu posso falar para todo mundo, olha, na minha casa já tomou café o presidente do Brasil. o presidente da República. E eu era filiado ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e tinha aquela ideologia, sabe, de acreditar de que é possível um mundo justo para todo mundo, com tanta riqueza que se produz aqui. Tinha até uma música, acho que era da Plebe Rude, que ele falava, com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? E eu acreditava nisso, sabe, aquela coisa da adolescência. Mas aí eu ouvi uma frase que falava o seguinte, quem não é comunista até os 15 anos é porque não tem coração. E quem é comunista depois dos 15 é porque não tem cérebro. Sabe quem falou isso? Não. Campos Neto, Foi o avô do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central hoje, até janeiro. E foi ele. difícil porque ele tem razão. Porque, Total, assim, aquele cara é um monstro. nesse caso, a falta da evidência mostra, né, que não tem um case de sucesso em um país que defende essa bandeira. E eu comecei a ver as coisas. Certo. E descobri uma coisa. Imagina, né, que a gente pegar um círculo assim, você pega aqui um ponto principal aqui em cima, e os caras começam a se afastar, direita, esquerda. Quanto mais se afasta, mais eles se aproximam. A gente vai vendo que não importa se é governo de esquerda e governo de direita, é a história do Brasil. Os caras entram ali para legislar em causa própria, isso decepciona. Eu não estou falando para você que é empreendedor e jovem para falar ferrou, não tem jeito. Eu acho que a gente tem que ter a chama da esperança, precisa disso. Mas a gente tem que ter uma hora que fala assim, ó, chega de fazer a mesma coisa. Como nós começamos aqui falando desse influencer que é o Pablo Marçal, falo, ele é uma opção. Hoje eu não voto em São Paulo, mas ele teria meu voto. Não sei nem se pode falar isso, pode? Pode. Está em época eleitoral. Então, ele teria meu voto. Eu falo assim, você gosta 100% das coisas que ele fala? Claro que não, né? Mas, do que tem aí, eu falo, jamais eu votaria num cara que invade propriedade privada. Jamais eu faria isso. O Bananinha, que está lá hoje em São Paulo, eu tenho uma irmã, que ela é professora, e ela começa a falar do que ele mudou nas regras da aposentadoria, o que ele mudou nas cotas, no salário. É absurdo o que ele tem feito ali. O Nunes caiu de paraquedas. Não, mas é um absurdo. Acho que se o cara cai do paraquedas... Eu falo assim, eu até votaria num cara o Nunes, que não tem... desculpa de contar, mas o Nunes é um Sarney.
o Nunes Sarney. Brasileiros e brasileiras, que também né? caiu de paraquedas. Sim, porque ele era vice, na verdade, né? Ele conta isso, ele conta isso, que quando ele recebeu a notícia... mas estava no poder até pouco tempo atrás. Maranhão vota nele, se ele falar hoje, está no túmulo ali, os caras votam nele ainda. Esse é o absurdo. Na real, o Sarney é um cara que tem o maior poder político do Brasil, porque ele representa o centro, e o centro é o voto de Minerva. Não, então fala acabou. sério. Já era. O centro, ele tem uma força absurda, sobretudo porque ele é que decide o trem. Mas o Sarney, ele conta essa história bem legal, que ele diz o seguinte, que quando ele era vice-presidente, olha que situação é essa daqui, gente, ele era vice-presidente do Brasil. Tancredo Neves. Tá? Então, do Pizzo Tancredo. Quando o Tancredo morre, e ele recebe a notícia... Ele fala, eita! Não, mano, ele conta que ele teve uma noite inteira de diarreia. Ele ficou desesperado. Acho que por isso que ele cagou tanto no Brasil. Ele não tinha o menor preparo. Irmão, nós estamos falando de uma tartaruga economia... em cima do poste, né? Ninguém fala, como foi parar lá? Não sei, mas que ali não é o lugar dela, não é. Nós estamos falando de um momento histórico, cara, que era muito judiado, uma inflação absurda, 5.000% de inflação, meu amigo. Você tem noção o cara pegar um mandato, pegar um controle de país num ambiente como esse, sem entender nada? Cara, deve ser desesperador mesmo. Aconteceu isso em São Paulo algumas vezes também, quando a gente teve o prefeito, o seu ministro da Fazenda ali, que ele fala, misericórdia, e agora? O que eu vou fazer? Já sei. Você tá entendendo que esse meu ministro da Fazenda é uma... Você entendeu, Jara? Uma ironia. Uma ironia abusada. Do B, mas agora isso, fica bem claro. Eu vou desvar direto. O Haddad, ele pintava as calçadas de vermelho lá em São Paulo, falava que chamava de ciclovia, parava no muro. Eu morava no Tatuapé, tinha uma rua lá que estava esburacada, ele pintou o buraco. Você consegue... Não, o Haddad pintou um buraco de vermelho. Ciclovia, não tem como comentar. Infelizmente, o Haddad é sem comentários. Assim. Voltando ao que estávamos falando de Pablo Marçal, né? Que ele vem aí com uma alternativa, né? Disso que tem acontecido. Então, tu é em favor do Pablo? Uma mudança. Eu votaria nele. Eu votaria nele, com certeza eu votaria. Obrigado, Otávio. PCdoB para PT, PDT agora. Vai indo, né? Vai indo, né? O tempo vai passando, a gente vai melhorando. Entendi. A evolução no tempo. É isso aí. Aí eu vou falar onde estão os desafios. Por mais que as pessoas... Existe uma separação de vida pública e vida privada. Isso existe. E você pode ser um excelente gestor na sua carreira privada. Isso não significa que você vai ser um bom gestor público. Mesmo porque fazer política é bem diferente de você administrar a sua empresa. Você pode ser o CEO, o CFO, o CVO, sei lá o que da sua empresa, e se tem alguns executivos que não estão correspondendo àquilo que você queria, você dispensa. Simples assim. Fala, você está fora e contrata o próximo. Você contrata o próximo pelo currículo e pela habilidade técnica dele. Na política, não é assim. É uma realidade. Então eu falo assim, vamos supor que aqui é um monte de vereador e eu estou com um projeto extraordinário para levar mais qualidade de vida para as comunidades e fazer tudo isso, tudo ótimo. E eu chego e falo, Otávio, olha o meu projeto aqui, voto. O Otávio fala, muito bem, eu voto no seu. Se você votar no meu para aumentar a tarifa de ônibus. Eu falo, não, Otávio, não tem nada a ver, então não vou votar no seu. Então, muitas vezes, na política, você precisa se render a determinadas coisas que estão contra os seus valores. Você acaba se corrompendo, e eu não estou falando só financeiramente. Você acaba se corrompendo e precisa dessa habilidade de você convencer as outras pessoas em prol daquilo que você considera que é um benefício para a população. Então, eu não sei até que ponto ele vai ter essa habilidade. Porque esse lance de ele bater em todo mundo, cala a boca, começa com como, vocês são pobres, eu tenho resultado e não sei o quê, eu não sei até que ponto ele vai se sustentar com isso. Nós temos uma história aí no macro, no Brasil, de Fernando Collor de Mello, que tentou não ser ditador, mas as regras do jeito dele, e aí beleza, os caras falaram, é assim que você quer? Juntaram os caras lá e falaram, agora você está fora. Então precisa de uma habilidade que eu não sei se ele tem. E qual que é essa postura, Otávio? Que o Pablo tem se apresentado com essa postura agressiva, né? Um tom até um pouco ríspido. Como que é a leitura dessa postura do Pablo? Mas, assim, vamos lá. Todo mundo praticamente joga o jogo político com dinheiro público. Naturalmente. Tá? São os fundões. Né? Que é um absurdo. Que nós pagamos, assim, né? Que é uma coisa, não faz o menor sentido. Todo mundo joga com esse dinheiro. Logo, tá todo mundo com cartas marcadas na mesa. Assim, a gente já sabe que o jogo é assim. Aí vem o Pablo, entra num cenário que o camarada não pode usar o dinheiro próprio, porque isso acaba negligenciando algumas leis, ele não pode usar, por isso que foi derrubado as redes sociais dele, e ele não usa o fundão. Então ele tem que ter uma estratégia, Aí entra, de fato, uma estratégia de empreendedor.
Um camarada que tem que ter uma saída para o momento de angústia, um momento que não tem saída. Aí ele entra, por exemplo, na minha leitura, ele entra, por exemplo, fazendo isso que ele está fazendo. Embate direto com jornalistas de esquerda, tá? Causando polêmica, porque a polêmica chama atenção. É o trânsito, que você tem um acidente na mão contrária que você está, e você está com a mão, aonde você está dirigindo, tudo parado, porque está todo mundo vendo a desgraça. É assim que funciona. Isso faz parte da lógica da psicologia financeira, da psicologia humana. Então, o Pablo, ele vem nessa contramão, ele causa esses embates, tá? E chama atenção. Chama atenção de quem? De quem está de saco cheio, tá? Que é a maioria. De um sistema convencional, que é a maioria. Então eu vejo o Pablo usando uma estratégia. Agora, em se tratando de administração pública e privada, administração é administração. O Pablo está fazendo uma outra estratégia que, no meu ponto de vista, é muito forte. Por quê? Porque quando ele cria esse ambiente, o camarada que segue o Pablo, tá, segue uma personalidade difícil, uma personalidade contraditória. Porque não é um cara leve que está buscando amor de todo mundo como o Boulos, né? Porra, chega a ser deplorável a cara que o Boulos fala. Pô, imagina minha filha me vendo. Porra, é ridículo, meu. É ridículo. O cara, ele se submete ao ridículo. Como é que ele falou? Fala de novo. Ficou bonitinho. Porque... Não, fala olhando pra câmera ali. Você tem que fazer aquela carinha de lado que ele faz assim. O urso do pica-pau. Imagina minha filha chegando no quarto. Pô, mas isso é ridículo, mano. Isso é ridículo. Aí o que acontece? Mas por que ele faz isso? Porque esse é o jogo político, né, meu? Ele tenta pegar o coração. Ele tenta pegar aquele coração que já tá fragilizado. O Pablo vem nessa contramão. Mas é tudo personagem. Então, tá? Mas vamos lá. Um personagem mais adulto. Tá, mas peraí. Vamos esmiuçar esse personagem. Vamos lá. A questão é, a administração pública. Será que um administrador de empresa tem capacidade de administrar o Estado? Vamos lá. Eu sei que quem não tem capacidade para administrar um Estado é um cara que não tem nem capacidade para administrar uma empresa. O cara que tem capacidade de administrar uma empresa, não sei se ele tem capacidade de administrar um Estado, porque isso não é comum. Concordo com você. Então nós vamos experimentar a partir de agora uma nova administração, com um detalhe. Uma administração que não tem apoio político. Aí que começa não a ficar tem coligações. Mas tem um detalhe, irmão. Tem um detalhe. Só tem uma coisa que político respeita. Todos os políticos que estão me vendo aqui agora sabem disso. Você só respeita uma coisa. O que é? Fala logo. O voto, o povo. Você não respeita nada. Respeita até votar. Não, e depois, calma. Vamos lá, deixa eu concluir. Vamos lá. Deus quem é que político tem medo? Olha o adolescente aqui, quem é agora? Quem é que político tem medo? Esperançoso. Político tem medo de quê? Você acha que político tem medo da retaliação do outro político? Não, tem medo da imprensa descobrir. Não, pera, calma. Você acha que político tem medo da retaliação de outro político? Não. Político tem medo da mão pesada de Deus? Não. Político tem medo. Cara, você pode buscar o que for. Político só tem medo de uma coisa, de não receber voto. Se o Pablo conseguir, tá? Apoio público, apoio do povo, tudo que você acabou de falar agora começa a ser entrar em contradição. Porque você fala assim, não, mas eu só dou isso aqui se me der isso aqui. Meu amigo, se o povo estiver do lado do Pablo, zerou o jogo. E por que eu acredito Otávio, que o povo vai estar... adolescente. Então, tudo bem. Por que eu acredito que o que o Pablo está fazendo pode dar certo? Claro que pode. Porque esse camarada, em menos de 30 dias, colocou 4 milhões de pessoas seguindo ele de novo. Então, é o seguinte, a minha forma infantil de ver as coisas nada mais é do que uma forma nova. Que talvez a sua forma madura... Você não precisa falar assim pode também. Ser experimentada pra caramba. Você tá querendo dizer que você é um adolescente, eu sou um velho. É isso que você tá dizendo? Não, eu só tô dizendo que o que tá acontecendo é muito novo. A gente não tem A gente não tá acostumado com esse tipo de informação. Não tá. Eu concordo. Nem com esse tipo de apresentação, principalmente. Então tem muita coisa nova acontecendo na política que não aconteceu até então no Brasil. E por isso que eu, de novo, acho que o Pablo... Cara, eu comecei a seguir o Pablo faz pouco tempo. Há pouco tempo, não faz muito tempo que eu sigo o Pablo. Mas eu acho que o Pablo pode ser uma porta de entrada para um novo conceito político. Uma nova mentalidade política. Eu concordo. A gente tem também em Minas Gerais o Nicolas Ferreira, que é um menino que tem feito um trabalho mais parecido, né? Guardado as proporções, é óbvio, né? De ir lá, é um menino jovem, é um garoto, né? Mas com muita personalidade e muito conteúdo. E conseguiu ali, parece que ele foi um dos mais votados, né? Que teve. Sim. Foi expressiva a votação dele, e batendo de frente, tudo bem. A pergunta é, o que mudou?
E é isso que a gente tem que... Se o final que conta é resultado, o que adianta um cara que fala e que aparece, que tem X milhões de pessoas, e no final você continua vendo trânsito em São Paulo, violência em São Paulo, poluição em São Paulo, as coisas... Então, se o que conta é o resultado... Não, mas aí desculpa, mas eu vou agora, dar o voto da fé. Agora infantil é você, mas eu vou dar o voto da fé. Você quer mudar o negócio em... A gente está dentro da Nova República no mesmo cenário. Eu vou dar o voto da fé. Eu vou dar, entendeu? Boa, eu parabéns, assim, não, vou dar o voto da fé. Vamos esperar daqui 4 anos. Onde eu estou hoje, sabe? Em que casinha ali do jogo de xadrez eu estou? De observar. Sim, entendeu? Sim, então, de observar assim e com essa esperança. Claro que eu quero que São Paulo, eu quero poder andar no centro de São Paulo. São Paulo, para as pessoas que não conhecem, o centro de São Paulo é lindo, Otávio. Lindo. Você pega o Teatro Municipal ali, aquela parte. Onde tinha o mapping. Você vai perguntar, Wagner, o que é mapping? Não, mapping. Né? É ponto de referência. Wagner, eu sei que Quem nunca foi já ouviu falar. É isso. É lindo. Você pega ali o começo da São João, uma das músicas mais conhecidas Avenida do Paulista. Brasil. A Paulista é maravilhosa. Todo mundo que vai lá Hoje faz tem a questão Gangue de da Bicicleta, postar. o Copan, tem muita coisa legal. Praça da República, onde tem a Secretaria de Educação, ali é maravilhoso, mas está impossível trafegar ali. Você não pode mais andar com o celular na mão, tá impossível. Se falar de Cracolândia, é óbvio falar disso. Então eu gostaria hoje que a gente pudesse ir no Teatro Municipal. Tem um lugar em São Paulo, tá? Só para falar aqui, né? Parece aquele paulistano raiz, que chama Casa São Paulo, que é uma das melhores casas com ambiente acústico, que é ali na Estação da Luz, de Mog, num lugar lindo, Michel. Depois você dá um Google nisso, você vai ver. Só que é impossível chegar ali. Você está ali na Estação da Luz, fala, é muito perigoso, tá complicado. Então é claro que eu gostaria de ver o centro revitalizado, eu gostaria de poder andar ali de boa, passar o domingo indo para a Puerta. Não pode, essa é a realidade. Fala, que posição que eu estou hoje? Daquela da esperança de que o próximo prefeito, e gostaria muito que fosse o Pablo, mais uma vez falando, que realmente desse um jeito nisso. Por quê? Porque se nós tivermos a possibilidade de trafegar pelo centro de São Paulo, né, você vai consumir nos restaurantes, vai ter mais pessoas andando por ali, você vai movimentar a economia, tem pessoas que vão querer abrir empresas ali, tudo volta. E é o que a gente espera. Então, quando a gente fala assim, olhando friamente, não é muito complicado a gente dar um jeito nessa cidade. Você fala do trânsito e da violência, o resto caminha, porque o brasileiro tem essa habilidade. Quando a gente fala de jeitinho brasileiro, a gente consegue se adaptar muito fácil, a gente muda com muita facilidade. Né? A gente já pegou tantos planos, como o Otávio falou aqui, que a gente é lá 5.000% ao ano de inflação, a gente pega plano Collor, plano Verão, plano Bresser, plano Cruzeiro, plano Cruzado, e a gente se adapta, fala não sei o que, vem, deixa que venha, não tem problema. Mas o que eu vejo hoje, o principal papel de um prefeito hoje é não atrapalhar. O resto a gente faz. A gente tem empreendedor no Brasil que a gente dá um jeito. Quer um exemplo? Anda na Marginal, ali em São Paulo. Quer dizer, não dá para andar, né? Porque é um trânsito parado, o maior estacionamento do mundo. Mas você vê ali, tá calor, os caras estão vendendo água. Se começa a chover, é impressionante a habilidade que eles têm de vender guarda-chuva e capa de chuva. Eu vendo soufflé, eu vendo não sei o quê. O empreendedor brasileiro se adapta muito rápido à necessidade. Então, o próximo prefeito, e mais uma vez, gostaria muito que fosse ele, é só não atrapalhar a criatura. Dar as condições necessárias que o resto, o empreendedor brasileiro, consegue fazer as coisas. Então, aí entra um outro cenário importante, porque conquanto isso seja muito verdade, não atrapalhar, tá, já é algo muito bom, mas tem um detalhe. Hoje o empreendedor trabalha quase 5 meses no ano para o governo. Mas aí é estadual e federal, né? Aí... Não importa. A questão é que de 12 meses, 5 praticamente, eu entrego para o governo. Tem que haver uma intervenção. O prefeito tem que buscar intervir, o governador tem que buscar intervir, porque, mano, não dá. Daqui a pouco a gente vai trabalhar 6 meses do ano para poder pagar imposto, para pagar para o Estado, não tem nada de retorno. Empreendedora, aí você está se perguntando, meu Deus, mas por que falar de política? Mais uma vez, você tem que entender que se você não compreender esse jogo, você vai virar uma marionete, porque o que eu acabei de falar agora é muito preocupante. Imagina só, você ficar 6 meses de um ano praticamente trabalhando para dar de imposto para um governo que não retribui nada. Quando eu compro um imóvel, Otávio, vou arrematar uma casa, não sei o quê, essa casa custou R$100 mil, quanto que tem de imposto aí? Na casa? Eu acabei de cair lá num leilão. 100 pau, eu paguei 100 pau ali. Tem muito imposto embutido nisso. Tem imposto, na verdade, o ITBI. Tá, o ITBI para você quanto? Pagar no máximo 3,5%, o limite máximo. Ali e cada estado tem o seu? Cada cidade. Cada cidade. 3%. No máximo. Então, 100 mil, eu tenho que pagar 100 mais 3. Não, aí vamos lá. Só que não é só isso, cara. Só que que o mundo perfeito, ele estaria nesse cenário. Só que quando você entra para os cartórios, você deixa mais um rim. Misericórdia. Deixa mais um rim. É por isso que o leilão acaba sendo uma boa oportunidade para você comprar, porque vem com o deságio dos absurdos.
que infelizmente você tem, porque vai aumentando, cada passo que você dá no mercado imobiliário, você vai pagando mais. Aí qual é a solução? Está sendo punido por enriquecer. Qual é a solução maravilhosa do governo? Vamos dar benefício. Vamos fazer projetos do governo para dar benefício, dar anistia, ajudar pessoas a comprar casa. Só que benefício, empreendedor, você tem que entender isso. Pelo amor de Deus, você tem que entender isso. É que toda vez que você ouviu falar em benefício fiscal, anistia tributária, entenda. O cobertor é curto. A gente tem 100 para pagar. Um benefício significa que uma classe vai pagar menos. Se uma classe paga menos, mas a gente continua tendo 100 para pagar, todo o resto paga essa diferença. A questão é que nós três aqui, o Wagner tem anistia fiscal. Eu tenho. O que acontece com nós dois? Você vai ter que pagar minha menina, vai ter que pagar. Então, quando eu dou os parabéns, né, pela anistia, tô me ferrando. Então, aí a gente vê uma coisa, né? O seu presidente, Otávio Moura, falou, tem um vídeo dele gravado, falou o seguinte, as pessoas no Brasil, quando começa a ganhar um pouquinho mais, acho que ele falou de 4 ou 5 mil, 4 mil reais, não votam mais no PT. Óbvio que não. Porque o que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que enquanto todo mundo for refém, ele será pré-esquerda. Ele quer perpetuar a pobreza. É isso aí. É óbvio. Então, assim, é isso. A gente está aqui, né? Fala misericórdia, como eles são tendenciosos. Não, a gente está falando de fatos. Né? Exatamente. Aqui não tem um lado, tem uma direção. E a direção vai direcionar os próximos passos. Então, quando a gente está falando aqui do coração pulsante do país, que é São Paulo, frente a toda essa jornada que está tendo aqui, esse debate político, né, que o Pablo Marçal está tomando à frente e está revolucionando, você como empreendedor se coloca nessa situação e perceba o que você pode revolucionar na sua empresa. E outra, se você tivesse que contratar alguém hoje, quais seriam os pré-requisitos? Contrataria por ideologia, por amor ou por competência? E tem um detalhe importante. Por que você, que não sei de onde você está nos assistindo, independente do local que você esteja hoje, precisa dar muita atenção ao que está acontecendo na Prefeitura de São Paulo? Que virou meme, né? Mas todo mundo está bem ou mal estão vindo falar. Por que você tem que dar atenção? Pelo seguinte, independente do lugar que você esteja, se a Prefeitura de São Paulo se organizar e a cidade de São Paulo andar mais acelerado, o lugar que você está vai sentir impacto. É o coração do corpo humano. Coração bombeando, pulsando decentemente, todas as extremidades do corpo vão ser abastecidas. Literalmente uma analogia que faz jus ao exemplo que está acontecendo. O São Paulo é o coração, tem cidades no Brasil que é uma unha. O que significa dizer que não faz tanta diferença assim. E tem outros lugares que é o toba. Tem um monte. Vários. Inclusive, lugares que foram construídos para ser isso, né? Para nunca sair disso. Eu não sei se você que está nos assistindo sabe, Imaginação mas São Paulo, a cidade de São Paulo, é o terceiro maior orçamento. Né? É o terceiro maior orçamento. Só perde para o Estado e para a União. O resto, né? Você pega, claro, né, não tem como competir com a União, é o todo. Mas isso que eu estava falando é verdade. Dando certo ali, a gente tem um case para duplicar isso depois. Por isso que eu torço, de verdade, eu estou com os olhos da fé para que vai. De verdade, por um tempo, sabe aquela coisa de tacar a toalha, Otávio? De chegar e falar, putz, acho que não tem jeito. Já tem um sistema ali dentro que, por mais que eu tenha ideologia e que acredite nessa pessoa, as coisas não caminham. Por um tempo eu pensei assim, tá legal? É normal. Mas eu convido você, principalmente os jovens empreendedores, a não fazer isso. Tá? Não ter esse sentimento de que não tem jeito, de que não é possível, porque é possível. A gente pega Nova York, um lugar que eu amo Nova York. Bom exemplo. Eu sei disso, Otávio. Se eu estou falando, só pode ser bom. É isso aí. Nova York é um exemplo sensacional. Há alguns anos era horrível andar lá, gente. Por incrível, quem vai em Nova York hoje fala, não é possível. Mas era uma cidade violenta. Você está falando de suja. quanto tempo? Eu estou falando de Giuliani, uns 25 anos, mais ou menos. De 20 a 25 anos, isso por aí. Era muito perigoso, esses filmes que a gente via lá, lembra das gangues de Nova York, ali do Bronx, Desafio no Bronx, essas coisas? Era aquilo mesmo, dava medo de caminhar ali. Aí eu te pergunto, você acha que foi políticas de esquerda que ele limpou e que consertou Nova York? Não foi. E o Giovanni, ele fez um negócio, e ele tem um monte de coisa ruim, tá bom? Que a gente podia falar dele também, mas vamos pegar o que é bom. Ele fez um negócio que chama tolerância zero. O que ele percebeu ali? Que os grandes crimes, como homicídio, tráfico, essas coisas, eles começavam com pequenos crimes. Começava com um moleque que estava ali, sei lá, pichando, com vandalismo, com briga de rua, com pequenos furtos. Então o que ele fez? Se a gente começar a impedir ou penalizar esses pequenos crimes, ele não vira um grande criminoso no futuro.
Então ele fez isso, tolerância zero, e estava aprendendo mesmo, brigou na rua, vai preso. Ah, pichei, não sei o quê, vai preso. Furtou uma bala ali, vai preso. E hoje Nova York é um lugar maravilhoso. Vai ver a Califórnia. Junto, tá uma bosta. Por quê? Porque a Califórnia vira essa contramão. E junto com isso, o que ele fez? Ele investiu em tecnologia também. Dizem que Nova York é o maior Big Brother do mundo, porque você está sendo filmado o tempo todo ali. Então é legal você ter boa ideia com um profissionalismo também associado ao que tem de mais moderno. E mais uma vez nisso o Pablo tá, pelo menos como proposta, tá mandando muito bem das câmeras. Então, e tem um detalhe importante. Foi um cara, né, Otávio? Foi um cara, por isso que eu falo, a gente não pode jogar toalha. Um cara, ele revolucionou Nova York. Então eu acredito que um cara possa revolucionar São Paulo, o estado de São Paulo e também o Brasil. É que é sempre assim, na verdade. É uma pessoa que começa o movimento. O movimento não começa com 100, 200, 500. Não, começa em uma pessoa. O Pablo representa um movimento. Se você falar assim pra mim, Otávio, você gosta do Pablo em todos os aspectos? Não, mano. Tem muita coisa que eu não tenho paciência pra ouvir o Pablo. Eu demorei um tempo, por exemplo. Porque assim, eu sou um cara muito crítico. Da forma que você conduz uma ideia. E a gente sabe disso, que quando se fala em Jesus, em Deus, você faz uma cara de sacristão, você consegue arrematar corações, né? Nossa, esse cara é espiritual. E o Pablo, ele carrega muito isso aí, e eu demorei um tempo para identificar até que ponto ele faz isso, para poder chamar a atenção da audiência, porque ele sabe, hoje o que você mais vê é uma galera, antes de começar uma apresentação comercial, levanta a mão pro alto e vamos orar, não sei o que, porra, meu, é legal, é bacana, mas você fica olhando, 30 segundos depois você já vê que o comportamento do cara não condiz com aquilo. Sacou? Isso é muito diferença comum. De conselho e exemplo. Isso é muito comum. Mas assim, aí isso eu levei um tempo para poder absorver no Pablo, até entender que aquilo ali é que o cara de fato, é o que ele de fato acredita. É ele. É ele, não é uma fantasia. Aí beleza. Por que eu tô te falando isso? Porque você não precisa gostar. Olha como é uma coisa, né, que a gente aprendeu de modo infantil. Você não precisa gostar do cara em tudo para você poder votar nele. Você não precisa ter um sentimento, né, um relacionamento amoroso, psicológico com a pessoa para você votar. Você só precisa entender quais são as bases que essa pessoa defende. Essa pessoa defende liberação de drogas ou retaliação. Essa pessoa, ela dá mais vantagem ao bandido ou à polícia. Tá? Vantagem que eu me refiro assim, poder de ação. Essa pessoa, ela milita para que haja mais riqueza ou pobreza. Se você começar a pensar dessa maneira, qual é a direção que esse camarada pensa, você começa a escolher político. Aí você vai começar a entender como que esses caras estão envolvidos na própria política que eles criaram. Aí você vai para um plano de governo. Você vai entender o plano de governo. O que esse cara vai fazer pela educação? Duvido que alguém lê plano de governo. Vamos lá, vou chegar lá. Esse cara vai para a educação, aí você tem que entender o que esse cara vai tem proposta, qual a proposta dele para o turismo, qual a proposta para a economia, aí você começa aí. O Wagner acabou de falar uma coisa muito verdade. Duvido se... É óbvio, porque todo mundo vota no Brasil, todo mundo, né? A maioria das pessoas votam no Brasil por coleguismo, por identificação. Se você é crente, eu sou crente, eu voto em você. Se você é de outra religião e eu sou também, eu voto em você. Se você gosta do Flamengo, eu sou Flamengo. Você acha que isso é critério? Então, não você que é mas acontece. Mas então, vamos lá. A gente está falando assim, ó, uma coisa é o cenário ideal e outra é o real. O real é que as pessoas votam em quem elas se identificam e gostam do que ela gosta. Tudo bem? Isso é o ideal, isso é o real. Identificação. Vamos para o ideal. Por que você, empreendedor, tem que estar dentro do cenário real? Por quê? Porque isso vai inflamar diretamente o teu dia a dia. Então, pensa assim, empreendedor. Todo mundo à minha volta vota, tá, por identificação ideológica, por identificação comportamental, por identificação religiosa e mais um monte de coisa. O camarada é igual a mim, eu vou votar nele. Você não pode ser assim. Você tem que começar a pensar diferente. Porque você tem um negócio. Você vai chegar uma hora que você vai precisar viver desse negócio, se não estiver acontecendo. Você vai precisar viver desse negócio. Para isso, você vai ter que contratar pessoas. Isso demanda pagamento de imposto, uma série de coisas. Então, é só você não se dar o direito, tá, de ser como todo mundo. E tem um exercício muito legal que a gente pode fazer. Existe 21 milhões de empreendedores no Brasil. 21 milhões de empresas que representam sócio. E boa parte estão em São Paulo. Se você pensar dessa lógica que eu estou te falando para você pensar, você muda o ambiente da sua casa. E tem um exercício legal que as pessoas podem fazer. Suponhamos que o seu filho, sua filha precisar fazer uma cirurgia de emergência. Certo. Tem que fazer essa cirurgia. E você tem a opção. Você tem 3 médicos. Você escolhe o médico. É no coração, um cardiologista. Quem que você escolheria? O que está de plantão lá, que você não conhece, não sei nada dele. Um que nunca fez uma cirurgia.
ou um que tem um currículo invejável, que já fez cirurgias todas de sucesso, tem um índice de sucesso ali de 100%, eficaz, estudou nas melhores universidades, um cara bom. Sem olhar, tenho certeza que você vai falar, não, eu quero esse cara que sabe fazer, que prova. O currículo contaria. O currículo conta. Então, eu gostaria que você pensasse que na política é a mesma coisa. Sabe, você tem pessoas para votar. Em quem você vai votar? Naquele que está na frente na pesquisa para ter todo mundo votando, naquele que prometeu e nunca fez, ou naquele que comprovadamente sabe gerir uma empresa ou uma gestão pública. Então é um exercício para você fazer aí, levar em consideração na hora do seu voto. Parece que a gente está levantando a bandeira dele aqui, né? Sendo cabo eleitoral, a gente não está sendo pago para falar nisso tudo, mas é só o que a gente acredita. O nosso objetivo aqui é trazer a nossa experiência para empreendedores, daquilo que a gente já viveu no empreendedorismo, mas a gente não pode perder a oportunidade, que é um momento tão importante. Eu acho que, graças a Deus, desde que eu acompanho política, Michele, é a primeira vez que eu vejo jovens discutindo política. Isso é muito bom. Então isso já é uma mudança que nós tivemos no cenário brasileiro, e isso é muito legal. Eu acho que isso tem que ser discutido cada vez mais, tem que ser um assunto que tem que ser levado para salas de aula. Hoje, se perguntar para uma pessoa qual que é a função de um vereador, eu acredito que muitas pessoas não sabem. E eu viro até meme, um cara falando lá em São Paulo que ele vai mudar o imposto de renda, que os ricos não vão pagar tanto imposto de renda. Um vereador falando isso, o cara não tem a menor condição. E sabe o que pode acontecer, Otávio? Gente que não conhece quais são as funções do vereador, pode ser que acredite nisso. Entendeu? Fala, vou votar nesse, porque ele falou bonitinho. Então, é legal você conhecer um pouquinho, ver direitinho e votar naquele que tem mais condições de gerir a sociedade. E assim, é muito importante a gente entender o seguinte, que o camarada que assume o nosso papel na sociedade, que empreende, que contrata, é esse camarada que tem que promover mudança, porque somos nós que bancamos a conta, meu. Não adianta você ficar chateado comigo por ser funcionário público. Não, é o empreendedor que banca a conta. Porque no final do dia é ele que gera emprego. E esse emprego faz a pessoa levar dinheiro para casa e mantém o sustento. É assim que funciona. Então, você que é empreendedor, você precisa entender qual é o seu papel na sociedade, meu. Você tem um papel, assim, importantíssimo. Você tem que se preocupar com quem você vai votar. Aí você fala assim, mas eu só tenho um negocinho pequeno, Otávio. Mas esse negocinho só é pequeno por conta do sistema que você se encontra, por conta do ambiente que a gente está. Se o nosso ambiente fosse mais favorável politicamente, o seu negocinho talvez seria maior, você teria uma expansão maior, teria mais funcionário. Imagina, a gente vive num ambiente que 70% das empresas são de ordem familiar, cara. Porque o risco de contratação é muito alto. A gente vive num ambiente que em 5 anos 80% das empresas quebram. A gente vive num ambiente que a empresa paga... aliás, a gente vive num ambiente que 98% das causas trabalhistas estão no Brasil. 2% está espalhado no mundo. Você tem que entender esse jogo para você votar nas pessoas certas, porque é a partir daí que você começa a pensar, por isso, você quer ver uma coisa? Você quer mensurar a possibilidade de uma economia dar certo? É só você parar e pensar. O Brasil, ele teria condições de ter um Elon Musk aqui? De nascer um Elon Musk aqui? Sim. Ele se tornar quem ele se tornou? Não teria. Nenhuma. Zero. É o Paulo Leman? Zero. O Paulo Leman não está mais aqui, está na Suíça. Não, mas nasceu aqui, foi o que você perguntou. Cara, perguntou onde nasceu. Você não vem mudando a regra, não. O Elon Musk nasceu na África. Então, aí é o Elon Musk. Eu estou dizendo o seguinte, você acha que a gente consegue produzir Elon Musk, você acha que a gente consegue produzir Mark Zuckerberg, você acha que a gente consegue produzir Bill Gates, você acha que a gente consegue produzir Warren Buffett? A gente não consegue, nós não temos. O sócio do menino lá, Zuckerberg, é brasileiro. Não, o Eduardo, que mora hoje em Singapura. Vamos descer um pouquinho a profundidade. Vamos lá. Raso. Eu estou dizendo para você o seguinte, você acha que tem a possibilidade de negócios da dimensão do Facebook, negócio da dimensão da Tesla, negócio da dimensão da Microsoft se criar e desenvolver no Brasil? De empresas. Você está falando de pessoas. Porque a gente está comentando com o material empreendedores. Humano brasileiro é bom pra caramba. Isso não se discute. Vamos por partes. Vamos empresas primeiro. Empresa. Acho que não. Acho que você tem razão. Não. É zero possibilidade. Tá. Tanto que não temos exemplos. Sabe por que é zero possibilidade? Porque não existe incentivo para que isso aconteça. Isso, concordo. Tá? Aqui, você está fascinado com o mundo elétrico, os carros elétricos. Então, aqui no Brasil, foi um dos primeiros lugares a desenvolver essa ideia. Chamava-se Gurgel. Sim. Esse camarada não foi para frente. Por quê? Porque o governo não apoia, o governo não tem... Assim, a nossa política é tupiniquim. A gente não quer um negócio de larga escala. Agora, vamos lá.
Nós temos pessoas maravilhosas. Pô, não estou discutindo a questão pessoal. Nós somos empreendedores, nós somos trabalhadores, nós somos um monte de coisa. Mas a nossa capacidade técnica, ela é muito inferior à capacidade técnica de país de primeiro mundo, que o americano leva 15 minutos para fazer, o brasileiro está levando 1 hora ainda. Por que que isso se constrói dessa maneira? Sabe por quê? Simplesmente porque existe um sistema, de novo, existe um sistema onde nós estamos votando nas pessoas que têm um controle sobre esse sistema, que faz com que a gente fique sempre para trás, nos últimos lugares da fila. Isso, eu concordo com você. Com o sentimento de que estão andando para frente. Aí você fala, quer ver o maior problema, agora para a gente concluir esse assunto, o maior problema é que todos os melhores brasileiros, eles se constroem, quando eles ficam um pouquinho fora da curva, sabe o que eles fazem? Vaza. Essa evasão de inteligência é um dos maiores problemas que o Brasil tem. Concordo com... Aí sim, estamos falando a mesma coisa agora. Entende? A gente tem casos, até nós vimos isso no Covid, um dos pesquisadores ali, ele é brasileiro, mas ele estava achando se era Suécia ou Suíça, agora eu não lembro, que ele foi para lá, porque o Brasil não dá essas condições. Eu lembro que o cara falou que ele tinha uma plaquinha assim, que tem uma gelatina que você coloca ali para ver se a bactéria se prolifera, não lembro o nome daqui, Petri, sei lá como que é, que ele falava que aqui, para ele solicitar, que lá deve custar R$1. Para ele pegar para fazer o exame, ele tinha que fazer um memorando e mandar não sei para onde, se que aprovava para chegar a isso. Burocracia. Não, era terrível. Os lá, mais burocráticos. Não, vai lá e pega, não sei o quê. Então funciona as coisas. Mas não é só nesse campo também. Eu quero um exemplo, assim, o Brasil deixou de ser o país do futebol. Fala, mas por que acontece isso? Né? A gente, era gostoso lá, 82, 86, ver aquela seleção, era maravilhoso aquilo. Dava orgulho de ver. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui na minha família, Otávio. O meu cunhado, o irmão da Andréia, ele era muito bom jogador. Mas, Michele, muito bom. Sabe aquele moleque que desequilibrava? O Otávio sabe o que eu tô falando. Quando tinha 2 bons, eles tiravam para o ímpar para não cair no mesmo time. Era assim que a gente fazia. Boa. Ele desequilibrava, Otávio. O moleque era um fenômeno. E aí ficou o Corinthians. Isso, morava lá em Carapicuíba, que é longe pra caramba. Tá? E o Corinthians gostou dele. E ele ia jogar lá no Corinthians, que é lá na Zona Leste. E a minha sogra tinha que pegar ônibus, trem e metrô e outro ônibus para chegar no Corinthians ali. Então, complicado que era. Só que o Corinthians não pagava nada para ele. E ele tinha que trabalhar, porque eles eram pobres. Então, ele deixou de jogar bola porque não teve uma empresa que falou, esse cara tem futuro, vamos investir nele. E sabe o que mudou de lá para cá? Pouca coisa. Pô, cara, hoje, eu vivi isso aí, meu. Olha. Na minha adolescência, eu joguei, representei. Você não vai falar que era você, esse bom jogador, né, Otávio? Não era eu não, mas... bom. Existia uma pessoa... Um círculo de amizade. Que a gente jogava pelo Colégio Estadual Antônio Gonçalves, lá de Coelho da Rocha, São João de Meriti, onde eu tenho muito amigo. Nossa, até hoje a gente tem grupo, enfim. Lugar bom pra caramba pra visitar. Sempre foi maravilhoso, é um lugar que se criava ali, a gente se virava ali dentro, era muito legal. E o que acontece? A gente ganhou alguns campeonatos, na época a gente representou o colégio em campeonato estadual, ganhamos terreno. Copa da NAP. Copa Fanta. Copa Fanta. E chegou um momento que eu e mais 2 fomos escolhidos para poder ir para um clube, Bom Sucesso, Atlético Clube. Pô, e era, meu Deus, quando a gente recebeu aquela proposta, cara, sabe aquela proposta, você fala, meu Deus do céu, vamos jogar entre os grandes, mas cheguei aí 2 vezes, só que é o seguinte, eu tinha 16, 17 anos, não lembro. E eu tinha que trabalhar. Então. O gás e a luz era responsabilidade minha, eu tinha que trabalhar. Então eu tive que fazer uma escolha entre, né, abrir mão de tudo e vou tentar encarar, porque eu era uma peça fundamental dentro de casa, eu tinha que ajudar, né? Ou me manter ali no meu trabalho, né? Porque eu trabalhava na contabilidade e continuar pagando minhas contas. Foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz e é exatamente, cara. Agora você imagina quantos dias, nesse momento que nós conversamos, Otávio, está acontecendo agora de novo. Quantos talentos estão sendo desperdiçados? Muito talento. Então, no esporte, no mundo, Brasil, quantas vezes a gente vê nos noticiários aí que uma criança do Nordeste, do Norte ou da periferia foi campeã das Olimpíadas Mundiais de Matemática. Você já viu isso? Direto a gente vê. Vamos encerrar esse assunto aí, porque a gente está fugindo do tema já. Não, só e a gente está se encaminhando para o finalmente. Misericórdia. Infelizmente, as questões políticas impedem o desenvolvimento de novos talentos. Pra gente encerrar aqui e criar um brainstorm de todas as informações, vou fazer um bate-bola rapidinho, você vai olhando para cada um para sua câmera aqui, ó. Trazendo aqui um nível de consciência um pouco mais elevado, trazendo aqui a política num conceito um pouco mais acima. Então, Otávio, responde aí para o nosso telespectador. Política hoje, para ele,
empreendedor significa o quê? Significa literalmente o futuro da tua vida, da tua família, dos teus filhos, de todo mundo. Se você é empreendedor e acha que não tem que se envolver com política, você no tabuleiro, você é a peça que vai ser derrubada mais rápido. E tem outro detalhe, você tem que saber que política não tem amor. Não existe amor em política, tá? Então você tem que olhar para o indivíduo hoje, e a gente trouxe o Pablo Marçal aqui para a mesa como uma referência por ele estar no estado mais pujante do Brasil, que é São Paulo. E é um empreendedor? E é um empreendedor, como nós, né? Tem uma história bacana. Você não precisa gostar dele. O que você tem que entender é quem são os caras que estão oposto a ele, quem está se opondo a esse cara. Se você parar e olhar um pouquinho, você vai ver que é tão ruim a qualidade de quem está se opondo ao Pablo hoje, que de fato ele começa a ser uma opção interessante. E para você, Wagner, o Pablo representa o que hoje como case, como inspiração para o empreendedor? Qual a parte que você diria assim, ó, preste atenção nisso? Ele, pelo simples fato de ser empreendedor, ele já representa alguém que nos representa. E isso eu acho maravilhoso. Ele está preso a uma série de legislação. Nós tivemos um exemplo agora no último debate, que a Tabata falou o seguinte, eu vou dar isenção para os novos empreendedores. E o Bananinha corrigiu, falou, a lei não permite. Então, em São Paulo, não sei se estão todos os municípios, que é impossível você isentar novos empreendedores da taxa municipal por causa de uma guerra de município. Mas o Pablo, ele representa um viés de esperança para o empreendedor. Ele é um cara que fez milhões, né, começou do zero, como ele mesmo mostra, então ele mostrou que é possível fazer isso. E se ele usar toda essa habilidade que ele teve no mundo, na vida privada, na vida pública, eu acho que ele vai dar condições para nós empreendedores prosperarmos mais na cidade de São Paulo. E nesse meio de situações novas e inovadoras, temos aqui o nosso patrocinador, a Remate Brasil. Queria que você conhecesse um pouco mais e, cara, explana aqui pra gente, Otávio, como que funciona a Remate Brasil, porque a Remate Brasil é composta por 4 sócios e 2 estão aqui na mesa. Isso aí, Remate Brasil é uma oportunidade para quem quer comprar o seu primeiro imóvel ou fazer parte das oportunidades que existem no setor imobiliário, comprando e vendendo, comprando para alugar imóveis. A Remate Brasil é uma empresa que presta assessoria, tá, em todos os estados do Brasil no mercado de leilão de imóveis. Não sei se você sabe, mas nesse exato momento tem ofertas de imóveis indo a leilão com mais de 90% de desconto. Então, tu imagina você comprar um imóvel, como eu anunciei ontem, né, de 1.300.000 por R$115.000. Né? Isso aí é muito comum no mercado de leilão, mas se a gente o não tempo quiser... permite? Eu preciso ter esse dinheiro integral? Não, tem a oportunidade que você coloca 5% de entrada, parcela em 420 vezes a diferença, não consegue usar teu FGTS. Pronto, era só para você falar isso para eles. Tudo muito bem arranjado. Isso é Remate Brasil, acessa rematebrasil.com.br, tá? Aí você vai entender melhor o que a gente faz e vai ver uma baita de uma oportunidade como empreendedor para você poder jogar o jogo. Bom, a Remate Brasil é uma empresa que tem como sócio proprietário eu, Otávio, e temos mais 2 sócios. Nós também temos aqui o nosso podcast Arena da Riqueza. Então, nós temos aqui a possibilidade de levar o empreendedorismo e trazer aqui informação sobre um assunto que hoje foi muito pautado, né? Você, com certeza, já recebeu a informação sobre o Pablo Marçal, porque a mídia social trouxe essas informações e a questão da política é muito evidente. Então, você entendeu aqui, e se você gostou, não gostou, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua visão sobre tudo isso que a gente comentou aqui como empreendedor, como que a política se apoia sobre todas as perspectivas na sua vida, se você quer crescer, prosperar e buscar aí novos horizontes. Então, galera, vamos se despedindo aqui do nosso podcast. É nóis. O arroba do Vagnão, né, meu? Já ficou aí na tela um tempão, mas é verdade, Instagram seu, Wagner, para o pessoal seguir acompanhando. Eu acho que o Wagner tem que falar o que ele faz também, óbvio. Todo mundo sabe o que o Wagner faz, mas nem todo mundo sabe. Então vamos lá, Wagner. Já tá lá, ó, já tá lá, ó. A minha área não era, a minha vida profissional não é na área de exatas, eu não tenho a habilidade que o Otávio e a Michele têm, e mais uma vez eu falo, né, o privilégio de ser amigo dessas 2 pessoas incríveis que eles sabem de verdade como gerir patrimônio. E eu fico muito feliz disso, então não importa se é consórcio, se é leilão, se é outro tipo de investimento, eles sabem bastante. A minha área é humanas, então eu trabalho com relacionamento humano, falo muito da parte de crenças, motivação e principalmente ressignificar o seu passado, para você gerenciar o seu presente e começar a estabelecer o seu futuro. E não é por nada não, tá, gente? É que o Wagner, o Wagner, a gente se conhece há mais de 20 anos. Não, começa com como? Começa com como? Aí tá vendo? É o Wagner Marçal na sala da mesa.
E é um dos caras mais fera, meu, em desenvolvimento humano, em ajudar você a desenvolver habilidades que você talvez nem conheça, nem sabe que você tem. Eu, inclusive, sou um cara que me desenvolvi muito ouvindo esse cara aqui do lado. 2004, hoje, né? Hoje é um privilégio estar trabalhando com o Wagner aqui do lado. Irmão. É um privilégio enorme, cara, ter você aqui na mesa com a gente. Pessoal, aqui encerramos o nosso podcast. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Se você curtiu, comenta, compartilha com as pessoas que você acredita que precisam conhecer e entender um pouco mais, ser empreendedor assim como você, porque esse assunto é importante hoje e vai fazer diferença amanhã. Fique bem, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.